Se estivéssemos vivendo uma simulação, saberíamos disso? Estamos recebendo maiores oportunidades sob condições mais extremas, com consequências mais poderosas para que possamos descobrir quais de nossas crenças funcionam e quais não funcionam. A intensidade com a qual as oportunidades parecem estar surgindo em nosso caminho sugere que é importante aprendermos logo essas lições, antes de nos encontrarmos em um lugar onde as tais habilidades são imprescindíveis. Nos últimos anos, compartilhei essa possibilidade com o público ao vivo em todo o mundo. A resposta foi, esmagadoramente, quase unanimemente positiva. Talvez o motivo disso seja porque nosso mundo de alta tecnologia nos tenha preparado para tal ideia. Talvez seja porque a descrição da matriz de Max Planck e o filme baseado em suas ideias já tenham plantado a semente para a existência de uma realidade maior. Por qualquer razão, quase universalmente, os participantes do público não apenas aceitam o fato de que tal possibilidade existe, mas também sentem como se estivessem prontos para o surgimento de algo assim ao longo de toda a sua vida. Quando penso a respeito do porquê algumas pessoas podem estar tão dispostas a aceitar o que sou para outras como uma ideia tão radical, duas possibilidades vêm à mente. Podemos simplesmente estar prontos para uma nova história de nossa existência, ou pelo menos para uma versão atualizada da história existente, que nos diz quem somos e como o universo começou. 2. A ideia de vivermos em um estado de realidade virtual soa tão verdadeira e toca algo tão profundo em nosso interior que estivemos esperando as palavras certas para que elas desencadeassem exatamente essa possibilidade em nossa memória. Quando olhamos para os paralelismos entre uma simulação virtual e uma descrição religiosa da vida, o reconhecimento da conexão é inequívoco. Eis aqui um resumo de alto nível que compara as duas visões de realidade. Comparação entre realidade virtual e realidade espiritual. Realidade virtual, criada por um programador. Realidade espiritual, criada por um poder superior, Deus. Realidade virtual tem um ponto de partida e um ponto final. Realidade espiritual tem um começo e um fim temporal. 3. Realidade virtual. Regras e usuário melhoram com a prática. Realidade espiritual. Lições repetidas até que sejam dominadas. 4. Realidade virtual. O usuário está conectado fora da simulação. Realidade espiritual. Estamos conectados com o eu superior. Fonte. Deus. 5. Realidade virtual. O usuário tem pontos de entrada e saída. Realidade espiritual. Experimentamos o nascimento e a morte. 6. Realidade virtual. O usuário define a experiência a partir de dentro. Realidade espiritual. A realidade espelha a nossa experiência. As semelhanças são impressionantes, exceto pela linguagem. Essas duas maneiras de pensar o mundo soam quase idênticas. Quase certamente vivemos em uma simulação? As evidências. Em 2002, Nick Bostrom, destacado filósofo da Universidade de Oxford e diretor do Future Humanity Institute, levou um passo adiante a ideia radical de que vivemos em uma realidade virtual. Em uma linguagem ousada, ele explorou essa ideia em um artigo não absurdo, intitulado Você está vivendo em uma simulação de computador, no qual ele aplica os rigores da matemática e da lógica para nos oferecer uma maneira concreta de considerar, de um modo ou de outro, se a realidade é de fato real ou não. Ele começa descrevendo a possibilidade de uma civilização futura que sobreviveu às ameaças da guerra, das doenças e dos desastres naturais, para se tornar o que ele chama de pós-humano. Em seguida, identifica 3 cenários por meio de uma análise estatística complexa, omitida aqui para simplificar, e argumenta que pelo menos um deles é verdadeiro. As possibilidades são as seguintes. 1. Algum evento catastrófico, como uma guerra global, um desastre natural, doenças generalizadas e assim por diante, nos destruirá antes mesmo de alcançarmos o estágio pós-humano. 2. Atingiremos o estado pós-humano, mas temos pouco interesse em criar simulações na realidade do tamanho do universo. 3. Chegaremos ao estágio pós-humano e, como temos interesse ou necessidade de criar um mundo virtual, realmente faremos isso. Em uma seção do artigo que descreve o que ele chama de o núcleo do argumento da simulação, Bostrom faz uma pergunta fundamental. Se houvesse uma possibilidade substancial de que nossa civilização chegará ao estágio pós-humano
e que ela executará o que ela chama de simulações ancestrais. Então, por que não estamos vivendo essa simulação agora? Com base nas tendências atuais da ciência, Boston supõe, logicamente, que uma civilização pós-humana tecnologicamente madura incluiria um enorme poder de computação. Com esse fato empírico em mente, sua estatística mostra que pelo menos uma de suas três proposições precisa ser verdadeira. Se a primeira ou segunda for verdadeira, então a probabilidade de que estamos vivendo em uma simulação é pequena. A terceira possibilidade é onde tudo realmente fica interessante. Se ela for verdadeira, conclui Boston, é quase certo que vivemos em uma simulação. Os itálicos são meus. Em outras palavras, se é provável que nossa espécie irá sobreviver a eventos que ameaçam o nosso futuro, e se ela tiver o interesse ou a necessidade de criar um mundo simulado, então a tecnologia que acompanhará tais condições nos permitirá fazê-lo. Isso leva à conclusão de que as probabilidades favorecem a ideia de que tudo isso já aconteceu e que já estamos vivendo em um universo simulado. Independentemente de como podemos nos sentir a respeito de tal conclusão ou de como ela pode parecer surpreendente, o que eu acredito ser importante aqui é o fato de que toda a ideia de que vivemos em uma realidade virtual seja levada tão a sério que lhe dediquemos efetivamente o tempo e a energia necessários para explorá-la, como uma solução perfeitamente real para o mistério de nossa existência. As evidências sugerem que, quase certamente, vivemos em uma realidade virtual. Reconhecendo que temos o poder de destruir a nós mesmos, como descreve a primeira possibilidade no artigo de Boston, embora venha de uma perspectiva muito diferente sobre o assunto, o astrofísico britânico Stephen Hawking sugeriu que precisamos encontrar outro mundo para habitar se a espécie humana quiser sobreviver. Durante uma conferência de imprensa em 2006, em Hong Kong, ele afirmou: "Não encontraremos lugar algum tão bom quanto a Terra, a não ser que viajemos para outro sistema estelar." Embora eu certamente compreenda o pensamento por trás da visão de Rank e, em última análise, acredite que os seres humanos viverão em outros mundos, também sinto que, a fim de desenvolver a tecnologia necessária para isso, teremos de responder à pergunta apresentada neste livro: qual é o papel que a crença desempenha em nosso mundo? Pode muito bem ocorrer que, quando descobrirmos como o universo e a crença realmente funcionam, teremos menos necessidade de fazer com que outro planeta torne-se o nosso lar. Conforme dominarmos nosso poder de crença, a Terra mudará como resultado de nossas lições e refletirá nosso desejo de viver vidas sustentáveis, cooperativas e pacíficas. Quando combinamos as evidências que nos sugerem que já estamos vivendo em um estado de realidade virtual com a sabedoria das tradições indígenas, as quais nos dizem que o universo é um sonho que espelha nossas crenças, de repente toda a ideia de que temos o poder de mudar o mundo torna-se mais plausível. Vale a pena explorar as evidências de que a própria crença é a linguagem que traz alegria ou sofrimento à nossa vida, e com uma nova urgência. Tudo isso leva a questões ainda mais profundas. Quem poderia ser o responsável pela experiência virtual de um universo inteiro? Quem colocou tudo isso junto e quem escreveu o código? Embora os filmes gostem de responder a tais questões, supondo a existência de um misterioso arquiteto à espreita nos bastidores, podemos descobrir que a resposta é, na verdade, algo muito mais simples e ainda mais intenso e profundo. Será que o grande programador nos deixou um manual de usuário? No começo do filme Contact, a personagem principal, a doutora Arway, interpretada por Jodie Foster, faz parte de uma equipe de pesquisa que recebe uma mensagem criptografada vinda do espaço profundo. Antes que possa decodificá-la, a equipe precisa encontrar uma chave que lhe diga que as suas traduções estão corretas. Mas em vez de uma chave oculta enterrada em um texto ou em uma fórmula matemática complexa, esse código descoberto é um lugar onde seus programadores tinham certeza de que ele permaneceria seguro, na própria mensagem. Ao traduzir uma frase simples dentro dele, a equipe da doutora Arway desvenda o segredo do primeiro cartão de visita interestelar. Talvez o mesmo princípio se aplique à descoberta do segredo de como nossas crenças funcionam em uma realidade simulada. A pista sobre quem é responsável pode estar nos identificando de quem é o beneficiário de tal experiência. Quem domina melhor as regras de um tal mundo prático? A resposta é óbvia, mas misteriosa. Só aqueles que habitam a própria simulação, somos nós.
Podemos apenas descobrir que somos os grandes programadores que criaram este mundo prático para nós mesmos. Podemos descobrir que concordamos em mergulhar no laço da realimentação de uma simulação para dominar nosso coração. Que melhor maneira de aprender como viver em um domínio que ainda viremos a habitar? Se for esse o caso, então faz ainda mais sentido olhar para dentro do mistério daquilo que criamos a fim de encontrar as regras de nossa criação. Como mencionamos antes, faz pouca diferença se acreditamos que realmente vivemos em um tal lugar simulado ou simplesmente usamos isso como uma metáfora para o que experimentamos na vida. O importante é que, reais ou virtuais, estamos aqui agora. E as regras do aqui são as que estamos aprendendo a dominar. Jung Schmudler, do Instituto Deli Molle para a Inteligência Artificial, na Suíça, é um dos principais proponentes da ideia de que nosso mundo é o resultado de um grande computador cósmico, faltando apenas as palavras que dizem em uma galáxia muito, muito distante. Schmudler deixa poucas dúvidas a respeito de como ele acredita que nosso universo começou afirmando. Há muito tempo, o grande programador escreveu um programa que roda todos os universos possíveis em seu grande computador. Em seu artigo intitulado Uma visão da vida do universo e de tudo por um cientista de computador, ele oferece um argumento técnico mais convincente, semelhante à análise de Boston, propondo que é mais provável estarmos vivendo em uma realidade virtual do que não estarmos. Então, o que essas análises significam? Se estamos aqui em um mundo de possibilidades infinitas, para dominar o que significa estar em um tal lugar, será que alguém nos deixou as instruções? O grande programador de Schmudad nos deixou o manual do usuário? Se deixou, saberíamos reconhecê-lo se o encontrássemos? Nos últimos 300 anos, mais ou menos, temos confiado nas leis da física para nos dizer as regras do nosso mundo, o que é possível e o que não é. Na maioria das vezes, essas leis parecem ter funcionado bem. Pelo menos elas o fazem no mundo cotidiano. No entanto, como mencionamos antes, há lugares onde as leis da física não funcionam, como no domínio muito pequeno das partículas quânticas. Embora possa parecer que este mundo infinitesimal desempenha um papel tão insignificante em nossa vida que poderíamos perfeitamente considerar o fracasso das leis da física em seu âmbito como um efeito marginal, nada poderia estar mais longe da verdade. O próprio lugar onde as leis colapsam é precisamente onde nossa realidade começa. O fato de que as leis da física, como a conhecemos atualmente, não parecem universais, nos diz que é preciso haver outras regras que governam nossa realidade. Se pudermos encontrá-las e aprender o significado em nossa vida, então as instruções sobre o que é possível e o que não é possível ficam bem mais claras. É aqui que entra o poder da crença. Como a crença é considerada um dos efeitos que não são levados em consideração pela física convencional, eles podem justamente nos apontar o caminho para compreendermos como nossa simulação funciona. No capítulo 1, compartilhei com o leitor a história da minha experiência no Pueblo Taos, quando alguém perguntou ao nosso guia nativo norte-americano sobre suas tradições de curas secretas, ele respondeu que a melhor maneira de esconder alguma coisa é mantê-la exposta à vista de todos. Seu comentário é uma reminiscência da maneira como o código da mensagem para a doutora Arruai estava localizada bem à vista na própria mensagem e nos leva a perguntar: será que algo semelhante aconteceu conosco?